Bom dia. Nós vamos começar a aula com a questão dos tipos de ovos e a embriogênese. Bom, lembrando que ovo, né, ele é conhecido também como zigoto e ele é resultado da fecundação do ovo. Esse zigoto ele é formado a partir da união de um espermatozoide com o óvulo, então de dois gametas, sendo que esses gametas são haploides, isto é, tem metade do número de cromossomos daquele indivíduo, daquela espécie, né? E o ovo que contém o embrião, ele pode se desenvolver tanto internamente como externamente, e isso vai depender da espécie. Como são esses ovos? Tá? Eles podem ser do tipo oligolécito, né? Lembrando antes que os ovos eles são classificados, têm os seus tipos classificados de acordo com a quantidade de vitelo, que também é chamado de lécito. Tá? Então, é o material que vai dar energia para que o embrião consiga se desenvolver, é o que vai alimentar esse embrião, né, na sua formação. Então, os ovos oligolécitos, eles apresentam uma pequena quantidade de vitelo e ela é distribuída homogeneamente pelo citoplasma. Então, você pode ver que são esses pontinhos, né, que existe aqui na imagem. Deixa eu até aumentar. Tá? São esses pontinhos aqui que você pode ver, né, na imagem. São os grãos de vitelo. Tá? É o nosso caso, então os mamíferos placentários apresentam esse tipo de ovo, além de mamíferos placentários, como nós, por exemplo, tem os anfióxos e os equinodermos. Os ovos telolécitos incompletos, que também são conhecidos como mesolécitos, tá? Ele tem uma quantidade média de vitelo, né? Então, mediana, e ela é concentrada no polo vegetativo, isto é, na parte de baixo do ovo, né? O núcleo fica deslocado para a periferia, né? Então está aqui o núcleo, e ocorre em plateumintos, anelídeos, moluscos, anfíbios e nos ciclóstomos, como as lampreias. Tá? Os ovos telolécitos completos ou só telolécitos, eles possuem grande quantidade de vitelo. Né? E essa grande quantidade de vitelo ela é concentrada no polo vegetativo, de novo aqui na parte de baixo, tá? Em cima é o polo animal. O núcleo ele vai ser periférico também, tá? E vai estar localizado aqui no polo animal, bem aqui na pontinha. Então, existe uma grande quantidade de vitelo. Os centrolestos, eles têm uma grande quantidade de vitelo, e esse vitelo ele é localizado no centro, tá, da célula, e aonde também vai estar o núcleo. Então, tanto o núcleo quanto o vitelo ficam no centro da célula. O bioplasma fica reduzido a uma pequena camada periférica, né? E ele é encontrado em artrópodes, tá? Então, nos insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Bom dia, Henrico. Bom, acho que ele saiu. Vamos ver. Pedindo para aceitar, né? Bom dia, Henrico. Bom, Henrico, como já é 8h20, eu comecei a gravação, tá? Vou continuar da onde eu tô, aí depois, se qualquer coisa, eu tiro dúvida, tá bom? Aqui, o que que é
a embriogênese. Então, você teve lá a formação do ovo, né? A embriogênese é a formação do embrião, né, dentro desse ovo. Como ele é formado, como ele se desenvolve. Tá? Isso sempre vai começar no momento da fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Tá? Aí você tem a formação do zigoto, né, a partir dessas duas células, desculpa, e sendo que essas duas células têm que ser haploides, não pode esquecer disso. Então é preciso que cada gameta tenha apenas metade do total de cromossomos, tá? Para que quando essas células se unirem, tenha o número correto de cromossomos daquela espécie, ok? Então, por exemplo, no ser humano, o espermatozoide vai ter 23 cromossomos e o óvulo 23 cromossomos. Ao juntar, o embrião passará a ter 46 cromossomos, ok? Pronto, tá me ouvindo? Então, assim, Agora eu tô. Tive que sair e entrar de novo. então, falei, eu comecei a trabalhar porque eu tenho tempo, né? Aham. Tá? Aí depois você assiste ela inteira e Eu acompanho depois o resto. tá bom? Hum, vamos lá. Então, aqui na apostila da UPET Inspira, você também tem os tipos de ovos, que, aliás, é a tarefa, né, dessa semana, fazer uma pesquisa sobre esses tipos de ovos. Então, vocês têm aqui na apostila. Então, o oligolécito, que é o caso do ser humano, né, o tipo de ovo do ser humano, de todos os mamíferos placentários, né, com o vitelo espalhado né, pelo ovo inteiro, né? O telolécito completo ou só telolécito, que você tem o vitelo em grande quantidade e no polo vegetativo, que é essa parte de baixo, com o núcleo no polo animal, então bem coladinho aqui em cima. O telolécito incompleto, que também é chamado de mesolécito, que também tem uma grande quantidade, mas não como no completo. E também é espalhado pelo polo vegetativo, então é uma quantidade mediana, né? E o centrolécito, que tem grande quantidade de vitelo e junto com o núcleo fica no centro do ovo. É encontrado apenas em artrópodes, ok? Muito bem. Esses óvulos, né, se encontraram com os espermatozoides, formaram um desses ovos e agora eles vão ter que começar a se dividir. Tá? Essa divisão é a conhecida embriogênese, tá? Que é chamada de segmentação ou clivagem. Então, é a maneira como o ovo irá se dividir, as suas células irá se dividir, né, formando blastômeros, né, que são essas divisões dessa célula, tá? E cada espécie, cada tipo de ovo vai ter um tipo de segmentação também. Tá? Ira. Então, muito bem, a segmentação total, tá? Que também é para a gente chamado de holoblástica, igual. É aquela onde o ovo vai se dividir igualmente, né? Formando em várias vezes, formando vários blastômeros iguaizinhos, né? Então, pelo ovo inteirinho, ele fica igual, cheio de blastômeros, todos do mesmo tamanho, igualzinho, tá? Na segmentação holoblástica desigual, tá? Você vai ter a formação, uma divisão maior aonde tem mais vitelo. Então, aqui na parte de baixo, né? Isso, né, você vai ter nessa formação da mórula, né, blastômeros iguaizinhos aqui embaixo e de tamanho menor em cima, tá? Por que que aqui eles ficam todos iguaizinhos?
tá? Porque a quantidade de vitelo distribuída, né, nesse ovo, ela é igual. Então é o caso, né, dos ovos, dos mamíferos placentários, né, isto é, dos ovos oligolécitos, ok? Já nos telolécitos, você vai ter essa divisão, né, holoblástica desigual, tá? Que vai ocorrer, né, em anfíbios também, tá? E a segmentação meroblástica, que também é conhecida como parcial, então ocorre só em uma parte deles, do ovo, tá? E conhecida também como meroblástica discoidal, tá? Aonde você vai ter a formação do blastóporo só na parte superior, tá? Mantendo o vitelo embaixo, né? Então, esses são os tipos de segmentação dos ovos. Então, isto é, a maneira como eles vão se dividir, e isso vai, né, ocorrer de acordo com o tipo de ovo. Uma vez, tá, isso acontecendo, você vai ter a formação da glástula, tá? O que que é a gástrula? Gástrula, desculpa, tá? Ela você vai ter aí um deslocamento das células, formando o que a gente chama de arquêntero, tá? Que vai dar origem a uma cavidade interna, tá? Aonde será desenvolvido os órgãos daquele animal, né. Então ela é uma cavidade que vai se comunicar com o exterior através de uma abertura, tá, chamada blastóporo, né, e é considerada uma boca primitiva, tá. Eh e é muito importante essa abertura, porque é ela que vai dar origem depois, né, à boca ou ao ânus, dependendo do tipo de ovo e da espécie animal, ok? Bom, a aula de hoje é isso, tá? Vou pedir para que vocês, assi vejam os slides que eu vou estar postando no grupo, junto com a videoaula que eu vou postar também, né, e mais a nossa gravação. Então tem material aí para vocês, entenderem muito bem o que eu falei para vocês hoje, tá bom? Um beijo, boa semana e até a semana que vem.